dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. O que eu venho comentar aqui é referente a alguns sonhos que eu tive lá no passado e eu creio que se encaixam muito com o tempo atual que estamos vivendo. Então eu queria passar ele aqui para vocês. O primeiro sonho que eu quero falar para vocês foi um sonho que eu tive em 2022, pouco depois das eleições do primeiro turno. Nesse sonho, eu via uma cidade onde se havia pouca gente e haviam alguns homens fardados, com fardas do exército. E estes estavam removendo etiquetas da estrela vermelha. A estrela vermelha que representa o PT. E eles arrancavam essas etiquetas de muro, de poste. E um vi e falava para mim, tá vendo? Vencemos. Eu, a princípio, eu pensava até que isso teria relação com tudo o que estava acontecendo depois das eleições, que teve todo aquele movimento, as pessoas na frente dos quartéis pedindo intervenção. Eu pensei muito que a princípio fosse referente àquilo, mas algo me deixava um pouco com o pé atrás. Por quê? Porque eles arrancavam as etiquetas da estrela do PT, a etiqueta vermelha. E isso é como se aquele governo tivesse governado e estavam sendo arrancados, tanto que ficava partes assim branco quando você vai tirar um adesivo e ele não sai 100%, mas você tira. E eu fiquei, a princípio eu pensava que teria relação com aquilo dos quartéis, aquelas manifestações que muitas pessoas fez, que infelizmente culminou no 8 de janeiro, que foi algo sinceramente muito lastimável para a nossa nação. Mas depois eu vi que não. Inclusive eu vou até falar mais referente a esse sonho depois, porque eu tenho que falar de outros dois sonhos que eu vejo que eles meio que se interligam. O primeiro sonho foi esse que eu via pessoas fardadas removendo etiquetas do PT, da estrela vermelha do PT, de postes, de muros, arrancando e diziam, tá vendo, ganhamos. O segundo sonho que eu tive foi um sonho onde eu via pessoas justas sendo perseguidas por outras pessoas com paus e pedras. E essas pessoas tinham que se esconder para não terem suas vidas ceifadas. E eu lembro que as pessoas justas, elas ficavam desesperadas. Por quê? Porque essas pessoas com paus e pedras defendiam uma ideologia e todos tinham que seguir aquela ideologia, não poderia haver oposição. E por isso essas pessoas eram perseguidas por se oporem àquilo. E o terceiro sonho que eu tenho para falar é um que eu estava na casa dos meus pais, esse já aconteceu mais recentemente. E a gente estava sentado, conversando, e de repente alguém vinha e gritava que estava passando na TV, falando que a Suprema Corte tinha caído. E nisso eu via muita gente que começava a comemorar, falando que finalmente a Suprema Corte caiu. Eu acho que esses três sonhos estão interligados porque o segundo sonho, que foi o sonho da perseguição, nada mais é que o primeiro sonho. O primeiro na ordem cronológica, falando assim. Porque depois que o novo governo assumiu, estão muito com essa perseguição às redes sociais, perseguição ao contraditório. Eles querem pôr um pensamento único. E se você discordar disso, você é um antidemocrático, você é tudo que é de ruim. Isso que é verdade, tudo que é de ruim. Eles querem plantar um pensamento único. E tanto o governo
como a Suprema Corte comprar essa briga fortemente. Aí vem o que? O meu terceiro sonho, né? Que eu creio que na ordem cronológica seja o segundo, onde falava que a Suprema Corte ia cair. A gente vê que tudo está culminando em algo muito insustentável. Ou seja, ou agora ou cai ou se livra. E eu creio que a Suprema Corte vai ser abalada. Vai ser abalada fortemente com tudo o que está acontecendo, seja esse embate que estão tendo agora com os Estados Unidos. Isso vai abalar muito a Suprema Corte. E eu creio que muitos ali dentro vão cair. Não só ministros, como outras pessoas que estão relacionadas com isso. E o terceiro sonho, que é o sonho onde eu via pessoas fardadas removendo etiquetas da estrela vermelha, eu creio que isso vai vir após a queda de muita gente da Suprema Corte. Eu acho que vai haver uma grande mudança no Brasil e o governo atual vai ser deposto. Se não for deposto, provavelmente muito provavelmente não ganharão a próxima eleição e vai ser meio que a queda do PT. Eu penso dessa maneira, foi isso que eu entendi desses 3 sonhos que eu tive. Só que assim, pessoal, não trata-se de eu defendo político A ou político B. Não se trata disso. Primeiramente, o único que a gente tem que crer, tem que acreditar, tem que louvar, tem que adorar mesmo é Cristo. Unicamente Ele, ninguém mais. Políticos são homens. Homens são corruptíveis, indiferente da pessoa. Muitos são corruptíveis. Existem sim pessoas justas nesse mundo? Existem justos sim nesse mundo, mas infelizmente são poucos. A grande maioria não é. A gente tem que se apegar a Cristo. O que eu creio? Eu creio que não só o Brasil, como o mundo inteiro está passando por um momento estranho, onde está havendo muitos conflitos, está havendo muito falar de guerra, rumores de guerra, o que está acontecendo em Israel, na Ucrânia, o que está acontecendo em outras nações ameaçando. Enfim, o mundo está caminhando para um completo caos. Só que o que eu vejo nesse caos? Depois desse caos vai vir um tempo de paz, onde as coisas vão que meio se normalizar. Mas tudo isso é falado na Bíblia. Isso já é falado na Bíblia. Então, o que eu entendo que possa estar acontecendo, tá? A gente vai passar por uma grande turbulência. Eu creio que vai vir, entre aspas, um salvador, algo que vai vir para tentar colocar ordem. Muitos pensam, será que é o próprio governo dos Estados Unidos, o Donald Trump, ou algum outro governo mundial? Sinceramente, eu não acho que seja isso. Eu acho que a gente está se aproximando de um tempo que aqueles que se dizem alienígenas vão fazer maiores contatos com as pessoas, vão falar, vocês não estão fazendo as coisas corretamente, vocês têm que seguir isso. E as pessoas então vão buscar se unir, vamos ter uma nova paz, seria uma nova ordem. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para todos vocês, tá? Não existe alienígenas. Tudo isso que a gente vê só são 2 coisas.
são anjos ou são demônios. E o que vai vir vão ser demônios. Vão criar uma falsa sensação de paz, uma falsa sensação de união. Creio que as nações vão ficar mais amigáveis, por assim dizer. Vamos ter um tempo assim de tranquilidade, entre aspas, mas esse tempo se preparem, porque tudo é previsto na Bíblia. Creio que a gente está vivendo um momento que estamos indo para a apresentação daquele que vai vir como falso Salvador. Mas quando chegar essa paz, não baixe a guarda. Isso é só o prelúdio para algo muito maior. Estejam preparados, que eu creio que esta geração vai ver o retorno do verdadeiro Messias. Mas para isso acontecer antes, a gente vai ter que passar por muita turbulência, uma falsa paz, um falso líder, que esse líder vai tentar, muito provavelmente, mudar o que é falado na Bíblia, para então querer colocar uma doutrina como se fosse uma doutrina universal. Então estejam preparados, porque algo grande está por acontecer e creio eu que não vai demorar. Pode ser que tudo comece já tá acontecendo, mas creio que tudo está levando para que a carruagem ande cada vez mais rápido. Então, estejam preparados, fiquem na paz de Cristo. Bom dia a todos, fiquem na paz.